Ó meu bom Jesus, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. boa noite, povo de Deus. Boa noite, galera. Muita alegria. Estou de volta com vocês aqui. Meu nome é Jones, eu tenho 35 anos. Eu não cara de 35 não, né? Mas tá bom. Tenho um filhinho chamado Caiano, de 10 aninhos. Ele é fruto do meu processo de conversão. Sou noivo de uma linda mulher chamada Yara. Nos conhecemos na Canção Nova. São frutos da presença de Deus, nosso propenso passo para a nossa vocação, que vai se realizar em nome de Jesus, dia 20 de dezembro. Amém? Nesse tempo eu sirvo no Ministério de Pregação, no grupo de oração São Pedro, lá na praia em Guarapari. Lá a gente costuma falar, viu, Matheus? A parede trinca, o fogo desce. Fogo puro. Lá nos reunimos toda noite, todo sábado, às 8 horas, 30 minutos. É um grupo que a gente tem muito amor por vocês, assim, a gente espelha muito por vocês, tem um grande carinho, mesmo que é um grupo de oração jovens também. Amém? Então, o que Deus nos traz essa noite é extraordinário. Ele é muito além do que nós podemos acreditar, porque talvez o que eu vou conceituar, o que eu vou pregar aqui, não vou conseguir atingir nem o que o Senhor talvez almeje de mim, mas Ele toca no seu coração para que você entenda efetivamente o conceito dessa palavra de hoje. Eu te convido a pegar então Salmo 107, 106, versículo 1 mesmo. Salmo 106. O tema dessa noite: a misericórdia de Deus é eterna. Fala para o seu irmão ao seu lado: a misericórdia de Deus é eterna. A palavra vai falar o seguinte, vou adiantar porque o tempo é curto. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erraram a solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidades habitáveis. Consumidos de fome e de sede, sentiam-se desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações e os conduziu para um bom caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra aí. Amém? Meu irmão, nós estamos falando então de um período, os teólogos vão falar que é pós-Babilônia, pós-exílio da Babilônia. É daquele período onde aqueles povos israelenses então passou por aquela prisão, passou por sede, passou por provação, passou pela escravidão. E todo o tempo então eles passando por aqueles períodos, foram aproximadamente 70 anos. E Deus então envia profetas para falar: eu resgatarei vocês. Não criem iniquidade, não criem desavença, não desestimulem, porque vocês serão resgatados. Acreditem na minha promessa. Então assim Deus cumpre sua promessa. O Salmo é o seguinte, as passagens dos versículos posteriores vai explicar que todo o período que aquele povo passou de desavença, de descrédito, desvalorização do que Deus tinha plantado, abriu-se o mar vermelho, eles atravessaram, mas chegou no deserto e reclamaram da comida do maná que Deus estava dando, porque eles queriam ainda retornar à escravidão, eles queriam retornar àquela história anterior, ainda que fosse debaixo da escravidão do Egito. E Deus ainda falava assim: olha, eu sou misericordioso, ainda que vocês não me dêem valor, eu resgato e cumpro minha promessa. E quando eu estava preparando essa pregação, sabe, Mateus, eu pensava, mas meu Deus, esse valor é esplêndido, mas eu estou tentando conceituar esse valor. E ele me dava o discernimento de um quadro de 47 centímetros, um quadro leiloado
em 2017 arrematado por 450 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais, 47 centímetros, chamado Salvador de Múdio, pintado por Leonardo da Vinci. E eu falei assim, meu Deus, o que tem de mais ali? Será que é a tinta que o cara pintou, a moldura que o cara realizou, como que ele fez, o que era aquilo? E Deus me dava o discernimento que era aquela obra sublime, era porque do autor que criou. Mas não porque Jones criou, não é porque Jones pintasse aquele mesmo jeito que falaria, que valia mesmo valor, não valia. E Deus falava assim que o artista que traz aquela obra é que traz também o preço daquela obra junto. Então eu estava pensando assim, falei assim, Jesus, então imagina o quanto nós não valemos para o Senhor, porque você pensou em nós, você realizou. Você vai falar a palavra de Hebreus, de Jeremias 1, antes mesmo que você fosse pensado, antes que você fosse formado no seio, eu já te conhecia. Você imagina o quanto ele lapidou por você. Quando teve então seu pai e sua mãe, a união, não foi o espermatozoide mais inteligente, mais bonito, mais rápido, não, foi você. Foi desconhecido, vem de 300 milhões, foi você. E o que Deus traz essa noite é que Ele ama efetivamente a nós, e que essa obra é um preço. E em discernimento Deus falou comigo, Jones, olha, Santo Agostinho já falou para mim qual é o seu preço. Qual que é o seu preço? Enquanto filho meu, Santo Agostinho fala que basta você olhar para a cruz. O nosso preço é um Deus crucificado. É um Deus que, diante da sua misericórdia, diante de todo o seu amor, diante da nossa iniquidade, diante de todas as nossas provações, diante de todos os nossos problemas, dificuldades, nós somos amados. E parece clichê nós falarmos sobre isso. Parece clichê nós falarmos sobre isso porque nós temos um Pai que nos ama. E quem é Pai aqui? Levante a mão. Nós sabemos o quanto nós amamos efetivamente. Nós sentimos dor, né? Quando meu filho ele fala que está um pouquinho triste, eu começo a tentar investigar para tentar achar o que é o que ele está triste. Não é nada. Jogou bola para o professor. É esse preço de misericórdia, esse amor de misericórdia que Deus tem por nós. Aliás, se nós pegarmos a palavra misericórdia, vem deriva do latim, significa miséria, que significa então pobreza, sofrimento, escassez, e córdia significa coração. Então, se nós fizéssemos uma tradução, simplesmente a tradução literal seria basicamente: é o sentir com o coração o sofrimento do outro, é sentir efetivamente, independentemente, meu irmão, do que você tem, do quanto você faz, do quanto você serve, do quanto você desvia de Deus, Ele sente esse amor por você, independentemente do quanto você já realizou. Tamanha misericórdia, é tamanho preço que nós não conseguimos mensurar. É esse tamanho desse amor que nós não conseguimos medir, que nós talvez eu não consigo aqui durante a pregação descrever, porque é o tamanho de um Deus crucificado que dá a sua vida, ainda que nós estamos numa iniquidade total, para que quebre esse elo entre o pecado e Ele permita nós termos o livre-arbítrio. É esse amor que eu vim falar hoje. E Ele nos chama nessa noite para o arrependimento, porque vai falar a palavra que aonde habita o pecado, ali Deus não está. Por quê? Porque Ele não consegue dividir espaço. Ele quer nós 100% para Ele. E Ele já viu que aquela obra sagrada, aquela obra que Ele criou, durante todo o tempo da história, ela foi se ofuscando. Desde o Antigo Testamento, quando nós passamos pelo pecado original, quando nós começamos a iniquidade, a transgressão, a desobediência, entra no Novo Testamento, em João
E sabe o que acontece, meu irmão, quando nós nos afastamos de Deus? Nós perdemos a sensibilidade do bom e do ruim, do mal e do bom, do mal e do correto. Nós perdemos essa sensibilidade. Quando nós perdemos essa sensibilidade, nos faz nos perder, nos faz nos distanciar. E aí começa a abrir uma brecha para o pecado adentrar. E quando o pecado adentra, vai começar diversas situações, como traumas internos, interiores, feridas interiores. Aí começa a depressão, a ansiedade, começa então as melancolias da nossa vida, porque nós começamos a ficar amargurados, e aí aquilo se converte de emocional, vira físico, e eu começo então a ter doenças efetivamente físicas, porque eu começo a ficar debilitado. Para mim aquilo não é suficiente, e eu começo então a passar por um caminho tortuoso de solidão, avareza, um caminho de singularidade, onde eu só sei que eu sou soberba, não consigo olhar para o próximo, porque para mim eu já não tenho proximidade a Deus, não tenho mais por que seguir, muito menos os mandamentos dele. E nós sabemos que Romanos 6 vai falar que o salário do pecado é a morte. Deus sabe de todo esse caminho, Ele não permite, Ele não quer, Ele não aceita que você caia nesse caminho de morte, e Ele fala: oi, meu filho, eu morri por você, para que eu te desse a liberdade para você, para que você tivesse esse livre-arbítrio. Mas você já sei na história de mais de 2000 anos que as pessoas se perdem, as pessoas morrem, que as pessoas longe de mim não se sustentam. Volte pelo amor de Deus, irmão. Volte pelo amor de Deus. Não interessa o quanto você tem pecado, o quanto você tem passado por essa iniquidade, o quanto você tem passado por essa porcariada do mundo. Ele nos ensina que basta apenas você seguir 3 caminhos: arrepender-se de todo o seu coração do seu pecado, confessar realmente do quanto você se desvirtuou da vontade dele, e não transgride mais. E nós alcançamos a graça, entramos no caminho reto da vontade de Deus, porque não interessa o quanto você tem pecado. Ei, lá no alto da cruz tinha um ladrão do lado de Jesus, com toda a perversidade que ele tinha, por todos os problemas, por todas as porcariadas, por todo o roubo que ele fez, por toda a maldade que ele realizou naquele dia. Ele olhou para Jesus Cristo fixamente e falou: Senhor, quando entrar no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou no coração dele, olhou nos olhos dele, viu verdade e falou: ei, ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Não interessa o que você tem feito, não interessa o quanto você tem saído, não interessa o quanto você já tem realizado ou deixado de realizar. É tempo de misericórdia, é tempo de se curvar à vontade de Deus, é tempo de pedir: Senhor, eu necessito de Ti, porque sozinho eu não consigo. Vai falar a palavra de Hebreus 12: porque sereis misericordiosos para com suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Ele não quer saber o que você fez, o quanto você fez, só quer você verdadeiramente no coração. Eu sou fruto dessa misericórdia. Dia 21 de novembro de 2010, eu tinha uma vida totalmente desregrada, vida de drogas. Eu era louco, eu ficava no Pedro Chaves, ficava em todas as redes. Eu estava na Barra do Jucu, desde a Praia Doce da Praia, todas as redes eu estava dentro. Usava droga com força. Fazia minha mãe sofrer, minha mãe passava muita vergonha. Minha mãe tinha um salão de beleza Pedro Chaves, e todas as pessoas iam lá no salão e falavam: ei, seu filho está drogadinho, está levando droga para casa, seu filho está fazendo isso. E ela só chorava, fechava a porta do salão, nunca apontou o dedo para mim. Chegava em casa, ela estava de joelho, chorando, não tinha ganhado um centavo no salão, porque ela não tinha mais cabeça, brigava com a cliente, defendendo o filho.
ela só me amou. Ela por diversas vezes só mandava SMS naquele dia, né? Falando: meu filho, eu rezo por você. Ela só me amava. Ela era Deus na minha vida. Era Deus falando assim: meu filho, ei, vem para perto de mim. E eu não tinha satisfeito. Peguei um ônibus, fui na Barra do Jucu, na Fazenda Camp. Fui uma rede chamada Deuan, na Perfect Line. Fiquei totalmente louco lá. Usei droga, fui pro meio da pista, que era até uma só, abri o braço, achando que eu ia ser atropelado. Loucura, uma coisa louca. Gastei todo o meu dinheiro que eu tinha, não tinha mais um centavo. Na verdade, eu peguei 4,60 do meu amigo. E eu peguei e falei: se só tem 4,60, não chega até o Alfredo Chaves de ônibus. Eu falei assim: tá bom, pega o ônibus aqui mesmo, para qualquer trevo, daí eu pra frente pego. Permissibilidade, descrédito no que o limite da vida eu poderia fazer, porque eu não sabia onde eu poderia mais, não tinha mais sentido na minha vida. Eu já tinha experimentado esse Deus, eu tinha feito encontro de jovens com Cristo, eu já conhecia previamente Ele. Eu gritava naquele domingo: importante é a rosa, mas eu não seguia, eu não perseverava, eu não ia para águas mais profundas. Eu parei naquele dia, entrei no trevo de Alfredo Chaves, dei carona, subi em cima de um pampa cinza. Quem entra para fechar sabe que é o único caminho. Eu fui para lá, entrei no pampa cinza, o cara começou a fazer zigue-zague, botou um lá de fora, uma lata de cerveja, com um cigarro de maconha do lado de fora. Eu me recordo, de primeira vez na minha vida eu comecei a sentir medo. E eu não sabia do porquê, eu comecei a sentir e falar assim: Pai nosso que estás no céu. Eu comecei a rezar lá em cima e comecei a rezar alto: Pai nosso que estás no céu, santificado. E aí o cara começou a rir, puxou abruptamente o volante, a terceira curva, capotou, tive afundamento encefálico, traumatismo craniano, 3 centímetros de coágulo no meu cérebro. Eu lembro de muito gosto de sangue na minha boca. Eu não desmaiei, eu vi do sangue. Muito sangue, muito. Eu estava no chão caído, eu não conseguia levantar. Eu lembro que passou um pastor de carro, o pastor foi lá e me resgatou no chão. Eu lembro que eu gritava: não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, porque minha mãe confiou em mim, ela está esperando a mim, eu só tenho eu e ela na minha casa, e eu nem falei que eu estava aqui, e ela vai ficar preocupada. E aquele dia o pastor falou: está operando um milagre aqui, mas você precisa crer, meu filho. E eu peguei e fui, parei no PA, e quando eu fechava muito pequenininho, não sei se você conhece, a cidade toda já sabia que eu praticamente tinha morrido. Minha mãe desesperada, batendo no vidro da ambulância, me recordo embaçando o vidro da ambulância assim, ela tendo desmaios mesmo. E eu peguei então dali, de me dirigir, correndo lá para o hospital meridional, porque não tem 14 dias. Eu me recordo que meu pai, que era mais sentado, mais quieto, nunca vi meu pai chorar. Pela primeira vez eu vi meu pai chorar, porque ele me dava a mão e falava assim: meu filho, vamos rezar. E eu pegava e começava o Pai Nosso, só que a nossa mente, quando tem um traumatismo craniano, ele dá um lapso, ele não deixa, para evitar a dor, e eu não conseguia lembrar do Pai Nosso na totalidade. E aí eu começava a chorar, e o meu pai começava a chorar, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu sou fruto da misericórdia de Deus. Porque durante o meu período na UTI, apareceu uma enfermeira que ninguém sabe dizer quem é. E ela abriu a palavra de Deus, estava em a palavra da minha vida, Eclesiástico 38, que fala que aquele que pega cai na mão do médico, aquele que pega contra o Criador cai na mão do médico. Eu bati no meu peito e fiquei desnorteado. Que Deus punitivo é esse? Que Deus que pune aqueles que necessitam dele? Porque eu falei o Pai Nosso durante lá em cima, e é Ele que está me punindo. E aí, durante o discernimento com o meu movimento jovem de Alfredo Chaves, eles deram a palavra para mim. Eu segui exatamente Gálatas 5. Deus mostrou que eu segui as vontades da carne, e o Espírito não entra, não consegue conciliar a vontade da carne com o Espírito. Deus a todo tempo estava usando minha mãe ali para que pudesse voltar, para falar: meu filho, eu te amo, meu filho, vem para mim, não vai. E eu, pela minha livre escolha, depois da morte dele na cruz, pelo meu livre arbítrio, eu falei assim: eu não quero, Senhor, deixa eu sozinho. E Ele não pune, Ele só permite, ainda que Ele esteja com a mão. E quando Ele me resgatou da UTI, Ele falou: olha, eu te
partir de hoje. Hoje, em nome de Jesus, meu filho segue na igreja, minha noiva segue na igreja, eu vou seguir na igreja, porque eu não vou deixar que nada passe, nenhuma pessoa na rua vai deixar de passar sem ser evangelizado, porque esse Deus me resgatou. Não foi porque eu estou falando para vocês aqui para ter dó, para ter pena, não. É para vocês entenderem que quando a gente perde a sensibilidade de presença de Deus, nós temos que arcar com uma consequência, e que nós não estejamos aptos para arcar com a consequência, porque a consequência pode ser muito dura para você, ou talvez você não tenha mais possibilidade de arcar aqui nesse mundo. É tempo de reconciliação, é tempo de volta, é tempo de voltar para esse amor, é tempo de você ser incomodado no seu ministério, é tempo de fazer algo novo no seu ministério, é tempo de você não acreditar que quem está na rua passando problema, não acredita que você tem que evangelizar ele. É tempo de mudança, nós somos jovens para mudar isso aqui, cara. É tempo de mudança. Você pode se levantar? Nós vamos rezar aqui. Nessa noite Deus tem te dado mais uma oportunidade. Com os braços levantados, Ele tem uma oportunidade de resgatar a sua vida. A canção que nós vamos cantar aqui agora é exatamente a canção que eu rezava muito quando eu estava querendo sair. Era Deus falando assim: meu filho, eu quero você, só escolha por mim, só escolha para você. Quando você achar que está conveniente, vem para mim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você vai falando do Espírito Santo de Deus. Eu anseio a Ti, Senhor. Eu necessito mais de Ti, Senhor. Senhor, eu não quero mais essa vida pregressa, Senhor. Eu não quero, Senhor, aquilo que me desafasta de Ti, Senhor. Que se esse afastamento de Ti, Senhor, gerar consequência, eu assumo essa consequência, mas a partir de hoje eu quero vida nova. E você vai falando para Ele essas iniquidades, essas porcariadas que você tem feito. Você sabe o que você tem feito, o quanto você tem ainda não confessado, o quanto você ainda não tem buscado esse Deus que te salva, e você sabe o quanto você ainda necessita de Deus, você sabe o quanto que Ele necessita ainda tocar. É essa ferida que está pensando, é essa ferida que Ele quer atuar, é essa ferida que ainda está te possibilitando de chegar até Ele, é essa ferida que ainda você não está conseguindo ser reto, 100% da vontade dEle, e vai deixando essa porcariada falando: Senhor, tem liberdade de arrumar, tem arrumar os desarrumados, Senhor, de organizar os organizados, Senhor. Vai atentando o meu coração, Senhor, porque sim, Pai, no meu quarto escuro é difícil, porque no meu quarto escuro, Senhor, muitas vezes eu desacredito em Ti, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, no meu quarto escuro eu acredito que muitas vezes você nem está presente, que esse deserto, Senhor, não passa, que esse deserto, Senhor, fica me remoendo ainda, remoendo. Eu tenho vontade para a igreja, Senhor, eu tenho vontade de comungar seu corpo. E vai falando para Deus e vai se entregando verdadeiramente a Ti. Quando eu não viver a misericórdia e acreditar que pode acontecer, não será real, isso é real. Eu quero viver, eu quero aprender, mesmo que pela dor, ou seja, teu amor, mas que seja real, isso é real. Minha filha, eu quero ser na sua vida o teu Senhor. Desejo derramar sobre me pedes, pois muito desejo que venha a mim. Minha vida, o meu desejo é que confies o meu amor, pois quanto mais me pedes,
Obrigado, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela sua misericórdia, pela palavra de louvor, palavra de agradecimento.